Boa noite a todos. Eu quero saudar a cada um que está assistindo esse vídeo. Eu quero saudar a cada um com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer a todos que é uma alegria estar aqui mais uma vez para podermos caminhar juntos na palavra de Deus e conhecer um pouquinho mais daquilo que Deus tem para todos nós, não é verdade? Vamos já iniciar, meus irmãos, orando, curvando nossas frontes, colocando nosso coração diante de Deus e pedindo a Ele que continue nos guardando, nos protegendo, assim como Ele sempre fez, assim como Ele sempre fará. E pedir também a Deus que esta palavra encontre guarida nos nossos corações e que nós possamos não apenas ouvi-la, mas entendê-la e também praticá-la. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o teu santo nome, nós te agradecemos, Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, te glorificar e dizer a ti, Senhor, que nós dependemos de ti, nós dependemos da tua soberania sobre nossas vidas, ó Pai, nós dependemos do teu direcionamento em nossas vidas, ó Pai, e queremos clamar a ti, que o Senhor continue guardando a todos nós, nossas famílias, nossos lares, guardando a todos os nossos irmãos em Cristo na face da terra, guardando a nossa igreja, a nossa liderança, Senhor. E também, Senhor, queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida de cada missionário nos quatro cantos da terra, Senhor, e também clamar, Senhor, que o Senhor esteja em nome de Jesus, na sua onipresença, visitando todos os leitos de hospital, Senhor, e operando cura, Senhor, restauração de saúde na vida daqueles que tanto carecem, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Assim nós oramos agradecidos, em nome daquele que está acima de todo nome, Senhor, o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, vamos já dar início. Eu quero pedir para que vocês abram suas Bíblias lá num texto que é muito conhecido de todos nós, lá em João 3,16. João 3,16. E a palavra de Deus nos diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que nos deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é uma das promessas mais lindas da parte de Deus para a nossa vida. Isso é motivo de muita alegria, motivo de muito regozijo e principalmente é motivo de muita gratidão. Tem que ser motivo de gratidão da nossa parte. E eu quero iniciar pedindo para cada um de vocês, guarde esta pergunta, guarde que nós vamos voltar nela depois. O que você espera de Deus? O que você espera de Deus? Meus irmãos, nós vivemos um tempo onde, segundo estatística, o cristianismo está numa alta muito grande, não só no nosso país, mas também no mundo. Aqui no Brasil não é diferente. Aqui no Brasil, segundo pesquisa do IBGE, nós já contamos com 86%, 86,6% da população já de cristãos, né? Porém, esse resultado não permite que nós nos iludamos muito, não. Não pode haver muita ilusão da nossa parte. Desse número expressivo aqui no nosso país, ligado ao cristianismo, nós sabemos que temos a Igreja Católica e os protestantes, né? E sabemos também que há uma diferença de pensamentos gigantesca entre essas duas, né? Há uma gigantesca diferença entre a Igreja Católica e o protestantismo. Seguindo este ponto de raciocínio, nós chegamos a uma pergunta que realmente não nos deixa calar. O que todos esperam, o que católicos e protestantes esperam de Deus? O que você espera, o que eu espero, o que nós esperamos de Deus em nossas vidas? Muitas pessoas, assim como eu e você, possuem sonhos, possuem desejos,
possuem a vontade de conquistar o seu lugar no mercado de trabalho, de possuir bens materiais, né? E de ter dinheiro para fazer tudo que muitas vezes nos convém, que convém nas nossas vidas. Estamos ligados a um problema que é muito grande e, infelizmente, a raiz de todos os males. Todo este desejo, meus irmãos, desperta em muitos a curiosidade a respeito da teologia da prosperidade, que muito de nós vemos por aí, que prega um Deus de barganha, um Deus do toma lá da cá, do Deus que, me dá que eu te dou, né? E na verdade, Deus não é assim, Deus não é isso aí. Nesta pregação da prosperidade, nós vemos pessoas dando dinheiro para obter bênçãos materiais. Só que não fica apenas nisso, infelizmente. Quanto mais nós vivenciamos a pregação de que dando para a obra seremos abençoados, mais estamos aptos a ir à igreja apenas para pedir e não para cultuar ao nosso Deus, não para cultuar a esse Deus vivo que tanto nos dá, que tanto nos protege, que tanto cuida de nós. Saindo muitas vezes dos cultos totalmente esvaziado da palavra. E não tem coisa pior do que isso. Você entrar na igreja e sair da igreja sem nada, sair esvaziado. Apenas entrar e pedir e esperar para receber. Nós sabemos que a obra do Senhor dirigida pela igreja, ela necessita de verba. Isso é fato. Sabemos que devemos abençoar a obra feita aqui na terra. E muitas vezes nós sabemos que sem dinheiro não é possível. Sabemos que sem dinheiro para cobrir os custos da propagação do Evangelho, propagar a obra de Deus, sem dinheiro, infelizmente, as coisas não andam, não caminham. E dinheiro, infelizmente, move muitas coisas na nossa vida e coisas ao nosso redor. Então, eu não estou dizendo aqui que é errado contribuir para a obra, mas é errado usar a contribuição para a obra para poder obter coisas de Deus no que diz respeito a uma bênção tão desejada. Ou seja, esperar de Deus um bem desejado, contribuindo com a obra, é totalmente errado. Não devemos jamais fazer isso. Fazendo isso, nós estamos passando por cima do verdadeiro culto ao Deus Pai. Nós estamos deixando de lado a nossa oportunidade de alegrar a Deus com a nossa alegria. Não é? Devemos estar na casa de Deus principalmente, né, mais especificamente, para falar ao nosso Pai, ao nosso Deus, a esse Deus eterno, a esse Deus poderoso, a esse Deus soberano, da nossa alegria de estar na tua casa. Não é assim que teu Pai te recebe na tua casa quando você vai visitá-lo? Então, é assim que Deus se sente quando nós estamos na tua casa, que é a igreja. Fazendo isso, meus irmãos, nós estamos deixando de prestar culto, conforme eu disse, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, deixando de desfrutar do verdadeiro evangelho, da palavra que nos alimenta, que nos fortalece. Só para vocês terem uma ideia, John Piper, um norte-americano, um dos mais influentes pregadores batistas e escritor calvinista do século XXI, um dos poucos que se levantaram, e graças a Deus que se levantaram para confrontar os falsos pregadores que tentam seduzir as ovelhas de Cristo, pregando o evangelho que foi transformado em evangelho de barganha. John Piper foi um dos que levantou contra isso, um evangelho como se fosse mercadoria. E o nosso Deus não é um Deus de barganha, não é um Deus do toma lá da cá. John Piper, ele abomina a teologia da prosperidade. E em um dos seus livros, Aos Pregadores da Prosperidade, ele diz que a sua maior preocupação,
a respeito dos efeitos do movimento da prosperidade é aquele que deprecia a Cristo, tornando-o menos central na sua mensagem e menos importante do que tem que ser e do que é. John Piper foi um pregador que sempre temeu isso, que a teologia da prosperidade viesse a substituir, a tomar lugar da verdadeira palavra. Cristo, ele deve ser o centro de tudo. Se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui agora. Você não estaria aí, eu não estaria aqui falando desta palavra tão maravilhosa. Se não fosse Deus dando seu único filho, dando seu filho unigênito para a humanidade, nós não existiríamos. Você já parou para pensar nisso? Então, diante disto que nós estamos vendo, caminhando juntos aqui, eu te pergunto, o que nós temos esperado de Deus? O que você tem esperado de Deus? O que a igreja tem esperado de Deus? E agora eu quero falar com você. O que você espera de Deus? Pense bem nisso. Na verdade, eu quero dizer para você que eu dei este tema, esta devocional, para que nós pudéssemos chegar ao ponto de entender e perceber que fazer uma pergunta dessa, o que você espera de Deus, fazer uma pergunta de Deus, fazer uma pergunta dessa sobre o que eu posso, o que nós podemos esperar de Deus, é uma vergonha. Uma pergunta dessa, me desculpem, me perdoem, mas é uma vergonha. Porque, por que é uma vergonha para qualquer ser humano? E principalmente para cristãos. Eu quero deixar bem claro aqui. Porque, na verdade, nós precisamos inverter, nós precisamos mudar essa pergunta. Não é o que eu posso esperar de Deus. Mas a pergunta tem que ser outra. Será que realmente nós teríamos o direito de esperar algo de Deus depois de tanto que Ele já fez? Será que eu tenho que fazer essa pergunta no dia a dia? O que eu posso esperar de Deus? Não, é o contrário. O que Deus pode esperar de mim? O que Deus pode esperar de você? O que Deus deve esperar de nós? O fato de poder lembrar de tudo que recebemos de Deus em todo o tempo justifica mudar essa pergunta do início dessa conversa nossa aqui. E a pergunta tem que ser: o que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? E não o que nós podemos esperar de Deus. O amor de Deus por cada um de nós e o valor que Ele dá a cada um de nós é tão grande, meus irmãos, é tão imenso que não se compara a toda a riqueza deste mundo, não se compara a nada de tão grande que é, de tão maravilhoso que é. Nós éramos pecadores da mesma forma, da mesma maneira que somos ainda hoje, e os pecadores, segundo a própria palavra, dariam a morte. Isso está lá em Romanos 6, 23. Por quê? Porque lá diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Você quer bondade, você quer fidelidade maior do que essa, mesmo sendo pecadores? Deus ainda nos dá a possibilidade da salvação. Deus tem para cada um de nós a salvação através de seu Filho Jesus. Uma salvação que, se Ele fosse olhar para nós de fato e de verdade como somos, Ele verificaria que nós não merecemos. Nós não teríamos essa salvação por simples incapacidade de merecimento. E o que pode ser maior que a vida eterna? O que pode ser maior que a vida eterna? O que você espera mais de Deus depois dele ter dado seu próprio filho, seu único filho, para morrer em nosso lugar naquela cruz e levar consigo todos os nossos pecados, os pecados já cometidos, os pecados que ainda haveremos de cometer? Somos pecadores. E como pecadores, nós ainda iremos pecar muito. Nós pecamos a todo instante, a todo momento, quer seja na atitude, no pensamento, na omissão.
mas mesmo assim Ele nos perdoa, mesmo assim Ele permite que nós possamos ter o direito à salvação. Meus irmãos, isso tem um nome, isso é amor, isso é amor de Pai. Pense nisso. Mas através de Jesus, nós estamos debaixo da graça. E o pecado ele já não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Leia depois, por favor, lá Romanos 6,15. Vocês entenderão o tamanho do amor e da bondade de Deus para conosco. E seguindo tudo isso, eu convido a vocês que nós venhamos a mudar o nosso pensamento em relação ao verdadeiro cristianismo. E não somente mudar o nosso pensamento, mas que, como John Piper, nós venhamos a nos fortalecer de verdade como igreja de Cristo. Já é tempo de nós nos fortalecermos como igreja, nos fortalecermos contra a teologia da prosperidade, essa teologia que prega um Deus que não é esse Deus que nós servimos, que nós seguimos. O nosso Deus não é Deus de barganha, Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos, Ele sabe exatamente aquilo que você precisa, Ele sabe exatamente aquilo que você está esperando. Se a pergunta para Deus tem sido como a pergunta do início dessa devocional, é hora de repensar tudo isso, é hora de pararmos, repensar tudo isso, porque nós não temos o direito algum de esperar algo de Deus, porque Ele já nos dá, Ele sabe aquilo que precisamos. Ele fica feliz quando pedimos, mas Ele sabe aquilo que precisamos. Tanto é que muitas vezes nós pedimos e não recebemos. Por quê? Porque não é vontade dEle para a nossa vida naquele momento. Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é amoroso. Mas por Ele ser bondoso e nos amar tanto, ainda nos abençoa com tudo que precisamos. Independente de pedirmos ou não, Ele acrescenta as coisas em nossas vidas, no dia a dia. Desejar a bênção material, eu vou dizer para vocês, não está errado. Não está errado. Quantos não precisam de uma casa própria? Quantos não desejam um bom carro, um emprego bacana, de um bom salário? Quantos não desejam se vestir bem, com roupas de marcas, tênis bonito? Isso é normal, né? Quem que não gosta? Eu adoro essas coisas, adoro andar cheirosinho, né? Mas tudo isso é necessário que Deus permita que nós tenhamos, né? E Deus, Ele sabe exatamente das nossas necessidades, Deus sabe exatamente do nosso merecimento. Nós não temos direito algum de ficar questionando a Deus sobre o que nós esperamos dele, mas temos que colocar nossas vidas diante dele, perguntando para Deus, o que o Senhor espera de mim? Meus irmãos, nós não somos merecedores de nada, recebemos porque Ele nos ama. A nossa ingratidão, guarda isso que eu vou falar para vocês, a nossa ingratidão com Deus, a cada dia, a nossa ingratidão com Deus a cada dia, por tudo aquilo que Ele nos dá. Nós somos tão ingratos com Deus por tudo que Ele nos dá, que essa ingratidão, ela vem do nosso descontentamento por aquilo que não recebemos. Deus nos dá tanto e somos ingratos, né? Por quê? Por causa do nosso descontentamento por aquilo que ainda não recebemos ou nem vamos receber. Não se esqueça, a vontade de Deus ela é soberana sobre as nossas vidas. Ele sabe exatamente aquilo que precisamos. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece as nossas vontades, mas acima de tudo, Deus conhece a minha necessidade. Deus conhece a sua necessidade. E eu termino com um propósito para todos nós. Em vez de ficarmos pensando no que esperar de Deus, vamos a partir daqui, cada um de nós, eu e você, povo cristão, aquele que foi escolhido por Deus, vamos mudar o nosso pensamento a partir daqui e perguntar para Deus o que Ele espera de nós.
e não o que nós podemos esperar de Deus. Nós somos tão pequenos que não temos o direito, meus irmãos, de fazer esta pergunta de forma alguma. Vamos mudar então isso dentro do nosso coração. O que Deus espera de mim? Vamos fazer esta pergunta. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? O que Deus espera de nós? O que Deus espera da sua igreja? O que Deus espera daqueles a quem Ele mesmo escolheu para o seu filho? Meus irmãos, que Deus desperte esse questionamento dentro do nosso coração e que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho, o seu estudo, que Deus abençoe a tua vida. E agora eu convido você a estar aí com a tua família, orando e se colocando diante desse Deus vivo, desse Deus maravilhoso. E eu falo para você, confie, acredita, porque Ele é Deus, somente Ele é Deus. Um forte abraço para todos vocês e que Deus abençoe cada vida que está aí desse outro lado. Boa noite e muito obrigado por estarmos juntos. E um forte abraço. Deus te abençoe.